Pessoal, por hoje é só. O Bom Dia Amazônia de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço para você. Tchau, tchau. De segunda a sexta, a Ana e o Louro te esperam no Mais Você. Bom dia, Rondônia. Oferecimento Volks Vale Mais na Caravel Veículos. E Medicina Finca, onde o ensino é nota máxima. Olá, Rondônia, bom dia! Agora são 5 horas e 59 minutos, está começando o seu Bom Dia Rondônia desta quarta-feira de cinzas. Esperamos que você esteja tendo um bom feriadão de carnaval e aqui nós começamos com notícias para você se informar melhor. A gente está com imagens ao vivo do interior de Rondônia, vem comigo fazer o nosso giro matinal aqui, conferir a quarta-feira de cinzas, começando pelo interior de Rondônia. Olha só, estamos com imagens de Ariquemes, esta é a Avenida Capitão Silvio, uma quarta-feira com muitas nuvens por lá, né? E verde também, olha só o verde que está até meio que escurecendo a paisagem, né? Seguimos o olhar aqui da nossa repórter Carol Miranda. A temperatura máxima prevista para hoje na cidade de Ariquemes é de 30 graus. E de Ariquemes seguimos para Cacoal, seguindo o olhar da Luciana Kester. A gente está nesse momento aqui, pessoal, na comunidade Cristo Redentor. Esse é o bairro Vilagem do Sol. Olha como a quarta-feira começa bonita lá em Cacoal, né? E daqui a pouco a gente vai saber mais informações, inclusive a Luciana Kester vai trazer o detalhe, né, a programação da Igreja Católica para essa quarta-feira de cinzas, mas eu já adianto para você a temperatura máxima prevista para hoje na cidade de Cacoal é de 29 graus e assim a gente segue. Para encerrar o nosso giro, temos imagens ao vivo aqui do Gladson Souza. Este é o terminal rodoviário da capital do estado. A gente está vendo aí que está um pouco agitado, né, minha gente? Pessoal chegando ou de repente se preparando também para partir, mas é assunto para daqui a pouco a nossa repórter Elaine Santos trazer para você. E entre os destaques desta quarta-feira você vai ver: tradição que atravessa gerações. O Bloco das Cachorras voltou a animar o bairro Três Marias, na zona leste de Porto Velho. A folia reuniu moradores e foliões na praça e manteve viva uma festa que já dura mais de 20 anos. É gratificante. A gente veio com um carro empurrando. Olha o tamanho que está o bloco hoje. É maravilhoso, sem palavras, só aproveitar o dia e é lindo. O carnaval alterou a rotina do comércio em Pimenta Bueno. Enquanto parte dos lojistas manteve o atendimento, outros optaram por fechar as portas e aproveitar o ponto facultativo. Enquanto parte da população aproveita o dia para descansar, alguns comerciantes decidiram manter as portas abertas. A proposta é atender quem ficou na cidade e aproveitar o movimento mais tranquilo para se aproximar dos clientes. Fé, tradição e devoção marcam os 35 anos do Retiro Viva Cristo em Porto Velho. O evento reúne milhares de fiéis na paróquia São Cristóvão com uma programação especial de oração, louvor e atividades para toda a família. E aí aqui a gente vem mostrando para elas esse trabalho da importância do amor de Maria, né? O amor de mãe, aquele amor que acolhe, que dá frutos, para elas se sentirem amadas mesmo. Rondônia registrou 25 vítimas de feminicídio no último ano e os dados acendem um alerta. Ao mesmo tempo, cresceu quase 14% a concessão de medidas protetivas no estado. Agora, a adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher
promete fortalecer a rede de proteção e integrar políticas públicas. Esse Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, ele integra a política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. E dessa forma, o Estado passa a assumir esse compromisso que é muito importante. E a gente conversa ao vivo com as nossas equipes espalhadas aqui por Rondônia. Já estamos aqui com a Carol Miranda, Luciana Kester e Elaine Santos. Mas o meu bom dia primeiro vai para a Carol em Ariquemes. Qual é o seu destaque na edição de hoje, Carol? Bom dia, Gadelha. Bom dia para você que nos acompanha hoje, quarta-feira de cinzas, aqui no Bom Dia Rondônia. E a gente vai falar justamente sobre a quaresma, esse período, né, que tem início na quarta-feira de cinzas. E além disso, a gente vai acompanhar o esporte aqui em Ariquemes, né, com uma corrida de carnaval. Já já eu retorno com mais detalhes, Gadelha. Obrigado, Carol. A Luciana Kester também está pronta lá em Cacoal e já antecipa o que é destaque logo mais na edição de hoje. Bom dia, Luciana. Bom dia, Gadelha. Uma excelente quarta-feira a todos que nos acompanham. Bom, hoje aqui da região do Café, principalmente Cacoal, a gente vai trazer a programação da Igreja Católica para esse dia especial de quarta-feira de cinzas. Simultaneamente, a gente está vendo que já começou a missa aqui no bairro Vilagem do Sol e também no bairro Greenville, mas a programação se estende durante toda essa quarta e a gente vai trazer essa e outros assuntos aqui da região do Café. Muito obrigado, combinado, Luciana. Elaine Santos está dentro da rodoviária aqui em Porto Velho e antecipa também o destaque no seu olhar. Bom dia, bom jornal, Elaine. Bom jornal para nós, Gadelha. Muito bom dia para você, para o nosso telespectador que liga a TV nesse momento para assistir o Bom Dia. Exatamente, estou na rodoviária de Porto Velho para dizer que estima-se que vão passar por aqui cerca de 1.200 passageiros entre sexta e sábado. Esse alto fluxo é o pessoal aproveitando aí o feriado prolongado do Carnaval. Volto falando mais sobre isso daqui a pouquinho. Combinado, Elaine. Obrigado por enquanto. E assim a gente começa o Bom Dia Rondônia. Já estou aguardando a tua participação nessa quarta-feira de cinzas. Está aí por casa, né? Relaxando ou chegou do trabalho também, vai tomar aquele café. Aproveita e manda pra gente aqui a sua interação. 99910 2626, 99910 2626. Fica à vontade para comentar a previsão do tempo, a participação esportiva aqui no Bom Dia Rondônia, as nossas entrevistas e reportagens, e assim você nos ajuda a fazer o Bom Dia Rondônia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Bom Dia Rondônia já começou. Agora são 6h06. Um excelente dia para você que está chegando agora à nossa companhia. A gente começa a edição de hoje aqui do Bom Dia Rondônia informando a você que um cachorro comunitário, conhecido como Belo, morreu depois de ser encontrado ferido no centro de Cacoal. Esse animal foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e o caso foi registrado como maus tratos. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Luciana Kester, que está acompanhando esse caso de maus tratos a animais aqui em Rondônia. E você traz o detalhe para a gente agora, né, Luciana? Isso mesmo, Gadelha. Bom, na semana passada a gente mostrou um caso de maus tratos aos animais na cidade de Espigão do Oeste e agora esse caso vindo aqui da região central do município de Cacoal. Lembrando que nesse ano de 2026, vários casos de maus tratos foi registrado aqui no estado de Rondônia. E esse realmente mais um que chama a atenção. Esse cachorro era um cão comunitário, ele era um cãozinho que vivia nas ruas, mas ele era alimentado e bem cuidado, tanto pela Associação Vira-Lata Vira-Amor, que é uma associação sem fins lucrativos, que cuida dos animais aqui no município, e também pela população que mora e trabalha ali naquela região, que é uma área comercial aqui do município. De acordo com o boletim de ocorrências, houve uma denúncia
onde o denunciante informava que esse cãozinho estava na calçada e ele foi simplesmente atacado a pauladas por um homem em situação de vulnerabilidade. A polícia militar foi até o local, quando chegou lá não encontrou o denunciante, mas a associação foi acionada e prestou os primeiros socorros, né, a esse animal, e ele foi encaminhado para uma clínica veterinária aqui do município. Ele recebeu os devidos cuidados, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele acabou não resistindo. Segundo a associação Vira-Lata Vira Amor, esse animal, ele era um animal muito dócil e ele estava castrado, vacinado e recebia os cuidados necessários, e era um cãozinho realmente muito querido ali na região e por isso era um cão comunitário. E ainda segundo as informações, ele não reagiu ao homem, ele não atacou esse homem, simplesmente ele foi atacado violentamente. Infelizmente é mais um caso de maus tratos. Agora a Comissão dos Direitos dos Animais aqui do município de Cacoal, juntamente com as autoridades competentes, vão investigar esse caso, que infelizmente a gente traz aqui mais um de maus tratos aos animais. Gadelha. Lamentavelmente, né, Luciana, mais um caso de pura maldade mesmo. Muito obrigado por trazer esse registro para a gente aqui no Bom Dia Rondônia, Luciana. Bom trabalho para ti, daqui a pouco a gente volta a conversar. E a gente segue aqui no Bom Dia Rondônia, agora são 6h09. A gente volta a falar de carnaval, né? A gente vai mostrar para você agora a retomada do Bloco das Cachorras aí, mantendo uma tradição que já dura mais de 20 anos, isso no bairro Três Marias, zona leste da capital. A nossa equipe esteve por lá ontem mostrando, inclusive no Jornal de Rondônia ao vivo, segunda edição, e agora a gente mostra para você a reportagem do Davi Matos. O Bloco das Cachorras já é tradicional aqui na zona leste de Porto Velho e há mais de 20 anos atrai centenas de foliões. Tem gente que vem com a família, com os filhos, e tem aqueles que aproveitam esse momento para trazer a companhia dos amigos. É o caso aqui do Almi e do Paulo, que todo ano vem aqui no Bloco das Cachorras. Fala aí pra gente qual que é a expectativa, né, de mais um ano de carnaval aqui no Três Marias. Então, ano passado não teve, nós achamos que não ia corresponder à expectativa do público, mas pelo que você está vendo aqui, tá ótimo, tá tudo bem organizado, policiamento ótimo, tá muito bom. E Paulo, fala pra gente, todo ano vocês costumam frequentar aqui? Todos os anos, mais de 5 anos, aí ano passado não teve, né? Mas graças a Deus deu tudo certo esse ano, aí estamos aqui curtindo. O que esse momento representa pra vocês? Representa a cultura da nossa cidade, né? Que não pode acabar nunca, né? Muito bom, muito bacana. 5h de terça-feira, o trio ali preparado para sair, e enquanto ele não sai, as pessoas se divertem como podem. É o caso aqui, ó, da Ana, que tá aproveitando desde cedo, não é mesmo, Ana? Eu cheguei bem cedo, amando, eu nunca tinha vindo aqui no Bloco das Cachorras, Bloco das Cachorras, né? Gostei, legal demais. Eu, a tropa do Galo aqui, ó, a gente veio pra cá representar, porque aqui eu amei, de dia tal, pra trazer as crianças, eu amei. E uma das tradições do Bloco das Cachorras são os homens que aproveitam esse momento para se vestirem de mulher. E olha quem eu encontrei aqui, a Chapeuzinho Vermelho, o Vitor Lopes, né, que é irmão do presidente do Bloco. Fala aí pra gente, qual foi a ideia, né, de ter vindo esse ano de Chapeuzinho Vermelho? Cara, a ideia vem da mãe sempre, né? A mãe que faz as fantasias mais extraordinárias possíveis. E ela hoje teve essa ideia e a gente veio, aceita, na moral, boa vontade, vem brincar. Eu vim no primeiro bloco, então 20 e poucos anos depois eu tô aqui ainda brincando. Maravilhoso. E você disse que veio desde o primeiro, e qual que é o sentimento? 22 anos já o bloco aqui, qual que é o teu sentimento de poder ainda fazer parte? É gratificante. A gente veio com um carro empurrando, olha o tamanho que tá o bloco hoje. É maravilhoso, sem palavras, só aproveitar o dia e é lindo. E olha, gente, o Bloco das Cachorras só foi possível sair aqui do bairro Três Marias
com todo o suporte, a ajuda do presidente aqui do Bloco das Cachorras, que há 22 anos já está aqui nas ruas do bairro, aqui da Zona Leste de Porto Velho. Fala um pouco pra gente, qual é a sua expectativa para esse ano? Cara, a nossa expectativa é isso aqui que você tá vendo. É o Três Marias junto com a comunidade, junto com Porto Velho, curtindo o Bloco das Cachorras. A gente faz ela com entrada franca, com entrada liberada, que é pra justamente isso, a pessoa curtir carnaval com segurança. E Felipe, qual que é o diferencial do bloco de vocês? É justamente isso, é a liberdade de você vir fantasiado do que você quiser. Isso aqui, entrada franca, é pra fazer justamente isso. Você veste de fantasia, de mulher, pega sua geleira, sua cadeirinha e vem curtir o carnaval. Carnaval de rua, cultural. E olha, o fim do período carnavalesco marca também o término do feriado prolongado. Nesta quarta-feira, a rodoviária de Porto Velho tem registrado um fluxo maior de passageiros e nesses últimos dias também um fluxo intenso de passageiros. A gente vai para a rodoviária conversar ao vivo com a repórter Elaine Santos, porque há uma expectativa muito grande de movimentação aí para os próximos dias, né, Elaine? Mais uma vez, bom dia. Quais são suas informações? Bom dia novamente, Gadelha. Bom dia para o nosso telespectador. Isso mesmo, Gadelha. Há uma expectativa grande de movimentação intensa, porque as pessoas estão aproveitando aí o restinho do carnaval. Por exemplo, hoje é quarta-feira, né? Então ainda tem quinta, sexta, sábado e domingo para aproveitar. Então muita gente está saindo, tanto aqui da capital quanto chegando para Porto Velho. A rodoviária, o movimento de passageiros aumentou aí por conta desse feriado prolongado, né? De acordo com a administração do terminal, Gadelha, só para a gente fazer uma comparação, no dia 1º de fevereiro, a média foi de 800 a 900 pessoas por dia. No entanto, no dia 10, que foi semana passada, que antecedeu aí o início dos blocos de carnaval, toda a movimentação, esse número subiu para cerca de 1.000 passageiros diariamente. A expectativa é que nesta sexta e no sábado o fluxo de passageiros chegue a 1.200 pessoas por dia, com a maioria dos registros sendo de desembarque, ou seja, gente chegando para aproveitar os últimos dias de descanso. Após o feriado prolongado, a tendência é de queda significativa, Gadelha, porque, segundo a previsão, ao longo dessa semana, a média deve ficar em torno aí de 800 passageiros por dia, com períodos de terminal mais vazio. Por exemplo, agora vocês estão vendo aí um terminal assim com menos movimentação, mas tem gente, mas com menos movimentação. Aí, de repente, a gente está aqui, começa a chegar um monte de gente, porque é a hora que se aproxima a chegada dos ônibus, e aí o pessoal chega já perto do embarque. Então, varia muito por aqui o movimento, mas a expectativa é que até sexta e sábado esse movimento aí seja de 1.200 pessoas por dia, porque é tanto pessoal indo quanto chegando, né? Quem saiu daqui de Porto Velho retorna e quem está indo para o interior, para os distritos de Porto Velho, sair para dar aquela descansada e dar tempo de voltar no domingo para começar o ano verdadeiramente, né, Gadelha? Porque dizem que o ano só começa depois do carnaval. Para muita gente, sim, o ano só começa depois do carnaval. Então, a gente está acompanhando esse fluxo de passageiros, tanto de ida quanto de vinda. E a maioria, Gadelha, como eu falei, o grande fluxo mesmo foi na semana passada, quando as pessoas estavam vindo para cá para ir para a Banda do Vai Quem Quer, para ir desfrutar aí os demais blocos. Foram cerca de 20 blocos que desfilaram no circuito da Pinheiro Machado, então muita gente veio. E muita gente veio para descansar também, não é todo mundo que curte o carnaval. Tem os retiros espirituais, enfim. Então, esse pessoal está indo, está voltando, retornando, não vai aproveitar esse restinho, outros vão esticar. Então, por isso, essa estimativa aí de 1.000 a 1.200 passageiros entre sexta e sábado. E a gente segue acompanhando a chegada, a partida desses passageiros aqui no terminal rodoviário de Porto Velho. Gadelha. Muito obrigado pelas informações. É muita gente, né, Elaine, viajando. A gente deseja, então, boa viagem, um bom retorno aos seus destinos para toda essa gente que está viajando, que vá em segurança, né?
E em diversas paróquias, a programação da Igreja Católica para a quarta-feira de cinzas prevê missas e a tradicional imposição das cinzas, marcando o início do período da Quaresma. A repórter Luciana Kester está ao vivo com a gente lá em Cacoal e traz mais informações, inclusive está falando ao vivo de uma das comunidades aí, né, Luciana? Quais são as suas informações agora para o pessoal de casa? Bom, Gadelha, eu estou aqui acompanhando a missa, né, que começou junto com o nosso jornal às 6 horas da manhã. Aqui é o bairro Vilagem do Sol 2, de onde eu falo, da comunidade Cristo Redentor. Começou a missa agora e também na comunidade do bairro Greenville, aqui no município, também às 6 horas da manhã, a missa, que marca aí o período, né, do começo do período quaresmal. Então essa celebração vai acontecer aqui, já está acontecendo, aliás, e outras também irão acontecer no decorrer desse dia. São 2 paróquias aqui no município de Cacoal que atendem as comunidades nos bairros. E também na zona rural haverá programação especial. A gente lembra que todo esse período dos 40 dias da Quaresma é para a preparação da Páscoa, onde se lembra da ressurreição de Cristo. E as cinzas, né, hoje serão impostas nessas celebrações e muitos fiéis acordaram cedinho para estar aqui, vindos aí dos bairros vizinhos, aqui também do bairro Vilagem do Sol, e a programação se estende durante todo o dia de hoje. Haverá missa também às 9 horas da manhã, no bairro Jardim Clodoaldo, na comunidade Sagrado Coração de Jesus. Também às 9 horas da manhã, na comunidade São Cristóvão, no bairro Vista Alegre. Às 3 horas da tarde, aqui no bairro Vilagem do Sol, também na comunidade São Paulo. E às 7h30 da noite vai haver a missa, então, na Matriz São Judas Tadeu, no bairro Jardim Clodoaldo, e na comunidade São Pedro, no bairro Parque Brison. E também às 7h30 da noite haverá a missa na paróquia Sagrada Família, que fica no centro aqui do município de Cacoal. É uma celebração eucarística com o rito, então, da imposição das cinzas. Além, né, das missas que acontecem hoje, durante toda essa programação do período carnavalesco, houve também os retiros, aquela preparação para todo esse período que a comunidade católica celebra fervorosamente. É um período realmente muito especial, onde aí tem a abstinência por carnes, então realmente existe toda essa preparação, e participar da missa com certeza é um ato muito importante, principalmente para aqueles que estão confessando a sua fé. Não apenas nas comunidades católicas aqui do município de Cacoal existe toda essa celebração. Nas evangélicas também, a Igreja Luterana tem a sua programação especial preparada para esse período. E é claro, a gente vem mostrando aí as celebrações e todo esse período, né, especial aí para quem é católico e também evangélico aqui na região. Gadelha. Muito obrigado pelas informações. A gente está aqui ao vivo com a Luciana Kester falando de Cacoal e já emendamos aqui com a Carol Miranda, porque como você está acompanhando, a Igreja Católica tem uma vasta programação para esta quarta-feira de cinzas no interior do estado. Em Porto Velho não é diferente. Agora eu faço ponte aqui, né, com a Carol Miranda, porque ela traz informações agora sobre essa quarta-feira de cinzas lá na cidade de Ariquemes e até antecipa um pouquinho, né, o que a gente tem também aqui em Porto Velho. Carol, mais uma vez, bom dia para você. Quero saber como é que está essa programação para a quarta-feira de cinzas aí na cidade de Ariquemes. Está contigo. Isso mesmo, Gadelha, como a Luciana acabou de falar, né, o início do período de Quaresma é marcado pela quarta-feira de cinzas. E aqui em Ariquemes, lembrando, né, que aqui em Ariquemes desde 2013 não tem carnaval em organização pública, e o que mais se tem aqui no município são os retiros espirituais, e agora, né, com o findar desse feriado, o período de Quaresma. Aqui em Ariquemes a programação já tem início daqui a pouquinho, a partir das 6h30, é a primeira missa do dia, mas no decorrer do dia está previsto mais duas missas, fora essa que acontece de manhã.
Em Porto Velho, inclusive, além, né, dessa programação com o atendimento ali das igrejas católicas durante todo o dia e também com as missas, vai ter uma coletiva de imprensa para o lançamento da campanha Fraternidade. A partir das 11 horas da manhã, né, o padre, o Frei, na verdade, vai estar conversando e falando um pouquinho mais sobre essa campanha, né, e essa data que eles escolheram para fazer esse lançamento. E agora a gente vai ouvir, né, vai saber, conhecer mais detalhes sobre esse período tão importante para os fiéis na reportagem. Vamos acompanhar. Tem festa e confete logo na entrada. Mas aqui, a folia é diferente. Tem devoção. E louvores para embalar e abençoar corpo e alma. Um momento especial para os fiéis. A graça de Nossa Senhora Auxiliadora. Aqui, os pequenos aprendem o caminho desde cedo. Teve até desfile a caráter. O bloco foi liderado por Nossa Senhora de Pentecostes. É um trabalho muito importante para ensinar as crianças a importância do papel de Nossa Senhora durante a história de Jesus, né? Ela que aceitou o sim de Deus para poder conceber o Senhor. E aí aqui a gente vem mostrando para elas esse trabalho da importância do amor de Maria, né? O amor de mãe, aquele amor que acolhe, que dá frutos, para elas se sentirem amadas mesmo. E enquanto os pais estão no grupão, lá ouvindo as pregações, né, orando, louvando, porque é uma festa, as crianças também estão aqui com a mesma programação. A maioria das crianças aqui participam de grupos de oração, todos eles rezando o terço. Este ano o evento completa 35 anos de tradição. A programação dura 4 dias, começou no último sábado e vai até esta terça. A paróquia se programou para receber 4.000 pessoas. Em 35 anos, muitas vidas foram resgatadas nesse retiro. Nós já ouvimos diversos testemunhos de pessoas que trocaram a alegria que vem de fora por uma alegria que vem da casa do Senhor. Então, Viva Cristo 35 anos vem coroar isso. A entrada no Viva Cristo é o seu coração aberto, né? A entrada é gratuita. Nós estamos motivando os nossos irmãos a trazerem 1 quilo de alimento ou itens de higiene. Então esse ano, Viva Cristo 35 anos, é um Viva Cristo solidário, em que você pode trazer, mas o que nós queremos é você aqui se alegrando conosco. No fim de semana, o protagonismo dos grupos de jovens. Mais de 200 celebraram na quadra da paróquia. E neste último dia, ainda tem a adoração e louvor das 2 da tarde às 7 da noite. Quem já veio, não troca essa experiência por outra coisa. Está aqui trocar a folia, né? Por estar aqui, né, participando desse momento reflexivo, é porque Jesus tocou no meu coração. Tive uma experiência profunda com o amor de Deus e eu não poderia deixar de estar no melhor lugar, que é aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. 30 anos que eu estou aqui na Renovação Carismática e todo ano venho por Viva Cristo. Coração renovado e tudo renovado. O Senhor é um Pai que está sempre de braços abertos esperando você que está nos assistindo e você também sempre em casa. Então quando nós nos alegramos na casa de Pai, o que acontece? Uma grande festa. É isso que você vai experimentar no Viva Cristo, porque Carnaval com Cristo é só no Viva Cristo. Acabou de acompanhar aí a reportagem do Yuri Lima, né, sobre o Aviva Cristo, o evento que estava acontecendo desde sábado e se encerrou ontem, né, e faz o gancho aí totalmente com esse período de retiro espiritual que marca o início da quaresma, marcado, né, pelos 3 pilares, que é oração, jejum e caridade. Retorno contigo aí nos estúdios, Gadelha. Muito obrigado pelas informações. Carol Miranda também trazendo para a gente um pouco dessa programação e abordando
outros eventos aqui no estado de Rondônia, como Viva Cristo, né, acontecendo aqui na capital do estado. E como disse a Carol Miranda, a Igreja Católica lança a campanha da fraternidade hoje, e essa campanha traz como tema fraternidade e moradia. A proposta deste ano é justamente refletir sobre o direito à moradia digna e fortalecer as ações concretas em defesa das famílias mais vulneráveis. E a gente conversa sobre este assunto aqui no estúdio com o coordenador arquidiocesano das pastorais, Padre André Luiz. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui com a gente no Bom Dia Rondônia. Primeira pergunta que eu faço para o senhor, inclusive nós estivemos aqui antecipando um pouco, quando recebemos aqui, se não me engano, na semana passada, o Frei, né, falando sobre a campanha da fraternidade. Hoje temos o prazer de lhe receber também falando sobre esse tema, porque afinal de contas a campanha da fraternidade vai ser lançada hoje às 9 horas, né? Qual é o principal objetivo, né, da Igreja Católica, da organização da campanha da fraternidade, ao lançar essa temática da questão da moradia aqui no Brasil, Padre? Bom dia também a todos que nos acompanham pelo Bom Dia Rondônia. Então, a campanha da fraternidade, que começa hoje, nesta quarta-feira de cinzas, em todo o Brasil, é uma expressão que a Igreja, no tempo de Quaresma, que é chamada a conversão, ela também possa estender essa sua conversão em diálogo com toda a sociedade. Então, o objetivo desse ano é o tema Fraternidade e Moradia, com o lema Ele veio morar no meio de nós. Como o Frei Faustino já esteve aqui, ele deve ter ressaltado como é importante nós falarmos de um tema básico da vida humana, que é a moradia, mas numa relação integral. Porque quando falamos de moradia, o objetivo é falar também quais são as relações ao entorno onde você mora. Como é a situação digna da habitação dentro de uma casa. Muitas vezes famílias, vamos pegar o exemplo do Orgulho Madeira, que é uma expressão de todo o Brasil, onde um espaço tão pequeno, limitado, para uma família tão extensa, e ao redor lhe falta os aparelhos públicos, não é? Como educação, lazer, tudo aquilo que transporte, tudo aquilo que faz a dignidade da vida humana. E tem todo um significado, né? Vocês, inclusive, tratando do lema Ele veio morar entre nós, uma referência a uma passagem bíblica. Eu gostaria que o senhor também explicasse para o pessoal de casa de que forma, né, por meio da campanha da fraternidade ou a partir da campanha da fraternidade, essas discussões todas, elas, de repente, podem se tornar em políticas públicas ou no acompanhamento das próprias políticas públicas. Bem pontuada a sua pergunta, o seu comentário, porque nos leva à metodologia da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade ela é a partir da metodologia do ver, julgar e agir. Nós vemos a realidade, onde está a moradia, por exemplo, depois, à luz da palavra de Deus, iluminamos o caminho para o nosso agir, que vai também acontecer em políticas públicas. Então, o lema, Ele veio morar entre nós, esse lema bíblico, mostra que Deus, Ele não ficou apenas no céu, ou conduzindo o seu povo por patriarcas, por personagens bíblicos. Ele realmente se encarnou. E quando ele se encarna, ele habita, ele mora no nosso mundo, na nossa história. Então esse lema mostra que, com fundamentação bíblica, que Deus morou conosco. Você pega o texto lá do Natal, que celebramos alguns meses atrás. No tema do Natal, nós vimos que a família de Nazaré foi rejeitada para ter uma casa. Jesus veio nascer no estábulo. Então mostra que as nossas faltas de fraternidade impedem com que se tenha espaço de moradia digna. Mas o Luminar também traz textos dos profetas que denunciam a falta de cuidado à casa para as pessoas na fé de Israel. E tem um texto bonito de Levítico 25, que fala do jubileu. O jubileu é o tempo em que se resgata a dignidade do ser humano, onde aquele que havia vendido a sua casa, a sua propriedade, tinha o direito de resgatar pelo mesmo preço. Olha que interessante. A Sagrada Escritura garantia de modo que ninguém em Israel passasse necessidade básica e mínima e que a casa e a propriedade eram um direito constituído. E tem todo um propósito de lançar a campanha da fraternidade exatamente durante o início da Quaresma, né, Padre? Fala um pouquinho sobre esse momento também e de que forma que o poder público também pode participar dessas ações. A campanha da fraternidade começa na Quaresma, porque há 60 anos atrás, numa diocese de Mossoró, no Rio Grande do Norte, houve-se uma primeira campanha
da fraternidade em que aquela igreja, aquela comunidade pensava como nesse tempo de conversão profunda, em preparação para a Páscoa de Jesus, nós pudéssemos ter um compromisso como igreja. Recebíamos o Vaticano II e assim aquela diocese queria trabalhar esses temas. Contudo, depois ela se tornou com temas que também se tornam presentes na sociedade. Por isso o tema agora, moradia, fraternidade e moradia. Mas outros temas já foram trabalhados nessa dimensão social. Então, o tempo da Quaresma é o tempo propício para nós pensarmos por que ainda a nossa sociedade não é tão fraterna. E veja só, um comparativo, a nossa sociedade brasileira, pelo IBGE, ela é composta, independente do seu credo, de um modo majoritário cristão. Mas a pergunta é, então por que falta fraternidade ainda entre nós? Então, a Quaresma é um tempo que nos chama a fraternidade e nos provoca. Inclusive, daqui a pouco, no lançamento da campanha, vão compor a mesa junto com o arcebispo, uma pessoa da nossa comissão, a professora Cidinha, que também é especialista na área de urbanismo, e depois também vai compor uma pessoa do setor público, a Raíssa, que trabalha a Secretaria de Moradia. Então, o diálogo da igreja com a sociedade se faz extremamente necessário, porque as políticas públicas é diferentemente de falarmos de políticas partidárias, mas sim daquilo que é necessário para o ser humano, independente de quem esteja a governar, garanta esse direito básico. Exatamente, então é extremamente provocador e aí a gente está numa missão muito sublime de trazer essa pauta aqui no Bom Dia Rondônia e a gente agradece muito ao senhor por gentilmente atender o nosso convite, estar aqui para falar. Para encerrar a nossa entrevista, padre, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem então de reflexão, além de todas essas reflexões que o senhor já nos trouxe, mas uma mensagem para toda a sociedade, porque é realmente muito provocador, inclusive atribuindo as responsabilidades tanto ao poder público e à sociedade também enquanto sociedade, né? Perfeito. Então que nesse dia de Quaresma, que iniciamos com a quarta-feira de cinzas, que vamos prolongar durante 40 dias, desde a imposição de cinza hoje, mostrando que somos pó, mas do pó o Senhor nos fez com o sopro da força do seu Espírito, faça que nós realmente sejamos humanos, humanizados e humanizadores. Ou seja, que nós possamos olhar ao nosso redor e perceber se as pessoas realmente têm essa moradia, têm esse teto, é uma moradia digna e como nós podemos esforçar, até como diz o próprio texto bíblico também no livro de Gênesis, que o outro é o meu irmão. E se o outro é o meu irmão, eu me preocupo com a sua moradia, com o seu bem-estar e com a sua vida humana. E que nós possamos dialogar com todos os setores públicos. Dialogando, nós fazemos com que a política se torne um espaço humanizador também, e por crermos nisso, é que nós vamos sair em campanha de fraternidade, e daqui a pouco às 9 horas da manhã. Convido a todos que estão nos assistindo, possam estar conosco no auditório da Paróquia São Cristóvão para esse lançamento, que já, inclusive, permita, Gadelha? Sim, essa campanha já começou em que as várias cidades da nossa diocese de Porto Velho, Arquidiocese de Porto Velho, Ariquemes, Cacaulândia, Machadinho, Anari, Alto Paraíso, Monte Negro, aqui Abunã, também o Baixo Madeira, o Alto Madeira, União Bandeirantes, Jaci, Mutum, ou seja, todo mundo já está sendo multiplicador da campanha da fraternidade para ser um tempo de oração, ação, missão e prática. Muito obrigado pelas informações, pela participação. A gente conversou com o coordenador arquidiocesano das pastorais, padre André Luiz Bordignon, tá certo? Perfeito, passou na prova, viu? Passei na prova. Mais uma vez, obrigado, excelente dia para o senhor. E olha só que informação, que notícia, né? É porque nos falta fraternidade que a gente, lamentavelmente, tem que noticiar isso aqui, né? Rondônia registrou 25 vítimas de feminicídio no ano passado. Está faltando fraternidade, está faltando amor, está faltando um monte de coisa. E a gente noticia aqui. O Tribunal de Justiça aponta aumento na concessão de medidas protetivas, o que pode indicar maior procura por ajuda. A adesão ao Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher promete mudar isso, fortalecer a rede de proteção no Estado, e a gente vai ver na reportagem agora.
A iniciativa propõe ações integradas entre estados, municípios e sociedade para prevenir a violência contra a mulher e fortalecer políticas públicas de proteção. Em todo o Brasil, o cenário ainda preocupa. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2025 registrou recorde de feminicídios. Foram 1.470 casos, uma média de 4 mulheres assassinadas por dia. No estado de Rondônia, 25 mulheres foram vítimas desse tipo de crime no ano passado. O Tribunal de Justiça aponta aumento de quase 14% na concessão de medidas protetivas, o que indica maior procura por ajuda. Para representantes de entidades que lutam contra a violência à mulher, a adesão ao pacto é uma forma que o Estado tem de mostrar que se preocupa com esse público. O pacto prevê atuação conjunta entre Executivo, Legislativo e Judiciário, para ampliar a eficácia das políticas públicas para mulheres. E agora o Estado precisa apresentar um plano decenal de enfrentamento à violência contra as mulheres, dos quais assim vai permitir que 10% dos fundos de segurança pública que são acessados seja investido para isso. Então, abrir delegacias especializadas da mulher, qualificar a força policial, militar e civil para atender adequadamente, fazer com que as medidas protetivas de urgências sejam céleres e, ao mesmo tempo, tenham um monitoramento adequado, tudo isso faz parte de estratégias para salvar a vida das mulheres. Além disso, a Casa da Mulher Brasileira também está entre os planos. O estado de Rondônia e a capital, Porto Velho, tem 19 milhões que o governo, em convênio com o governo federal, para construir a Casa da Mulher Brasileira, onde o funcionamento da Delegacia das Mulheres, da Vara Especializada de Violência Doméstica, do psicossocial, do abrigamento, tudo funciona ali para que a mulher nem seja revitimada, nem ela percorra por todos esses serviços em distâncias, causando sofrimento e às vezes mais vulnerabilidade para a mortalidade por feminicídio. Eu acho que num cronograma de 1 ano a gente já está entregando esta Casa da Mulher Brasileira para funcionamento para as mulheres de Rondônia. Diante de números que ainda preocupam, a adesão ao pacto surge como uma tentativa de mudar esse cenário. A proposta é fortalecer políticas públicas para as mulheres e evitar que a violência vire estatística. Na prática, as mudanças devem ser vistas em breve, com projetos e programas desenvolvidos pelo governo do estado. Onde eles vão assegurar, a partir de políticas públicas, programas estaduais, esse enfrentamento à violência contra a mulher. Esse Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, ele integra a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E dessa forma, o Estado passa a assumir esse compromisso que é muito importante. As maiores falhas na rede de proteção são percebidas pelos movimentos que defendem o fim da violência contra a mulher. Por exemplo, a Delegacia da Mulher 24 horas, a gente na capital não tem. E isso seria uma demanda que o Estado teria que resolver para que cada município tenha a sua delegacia 24 horas. Hoje em dia a gente também não tem um efetivo policial de mulheres que pudesse ali atuar diretamente nesse atendimento às vítimas. Então, dessa forma a gente evitaria a revitimização. A gente também precisa que esse sistema de atendimento fosse unificado e também integrado a todos esses órgãos de atendimento. Ter casa-abrigo também é muito importante, Uma boa parte dessas mulheres, elas possuem uma dependência financeira e aí o que ocorre, geralmente, a subnotificação. Muitas delas não vão procurar denunciar justamente porque não tem para onde ir. A adesão ao pacto pode fortalecer a rede de atendimento e ampliar a prevenção, mas os resultados dependem da execução efetiva das ações e da integração entre os serviços. Enquanto cidadão, se mobilizem, façam grupos, movimentos, participem de manifestações e levem essa cultura de respeito para os seus filhos, para os seus companheiros. E os homens podem sim atuar de forma decisiva nessa mudança dessa cultura de ódio, nessa cultura de objetificação do corpo da mulher, espalhar a mensagem dessa mudança de comportamento, dessa cultura de respeito,
trabalhar, né, a não tolerância à discriminação, e dessa forma a gente vai mudando o pensamento coletivo. A expectativa é que com o planejamento e investimento, o Estado avance na proteção das mulheres e reduza um crime que ainda deixa marcas na sociedade. E a participação coletiva também é fundamental nessa luta. Esperamos ver mudanças na prática, né? E mudando de assunto, mesmo sem ser feriado nacional, o carnaval impactou o funcionamento do comércio lá na cidade de Pimenta Bueno. Algumas lojas abriram e outras optaram por fechar e aproveitar o descanso. Sem o movimento habitual do comércio, algumas ruas de Pimenta Bueno amanheceram mais silenciosas. Mas isso não significa cidade parada. Para muitos moradores, o dia virou oportunidade de desacelerar. Teve quem trocou a rotina de trabalho por atividades ao ar livre, cuidado com a saúde e tempo em família. Estamos aproveitando o feriado para fazer uma caminhada, dar uma descansada, curtir com a família. Geralmente esse horário a gente está trabalhando, né? Mesmo com um ritmo diferente, o carnaval não é feriado nacional. E segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Pimenta Bueno, os estabelecimentos podem funcionar normalmente. E a decisão de abrir ou fechar fica a critério de cada comerciante. Enquanto parte da população aproveita o dia para descansar, alguns comerciantes decidiram manter as portas abertas. A proposta é atender quem ficou na cidade e aproveitar o movimento mais tranquilo para se aproximar dos clientes. Fizemos uma pesquisa e constatamos que os nossos clientes, revendedores, preferem que a gente abra aos feriados, porque através disso, né, a gente temos um contato maior com eles podem estar vindo aqui, a gente pode atender eles com mais calma. Com menos pressas e sem filas, os clientes encontraram um ambiente diferente do habitual. A loja é enfeitada para o carnaval e preparos de drinks temáticos e ainda um coffee break para quem passou pelo local. Eu gostei da loja estar aberta, porque deu mais tempo, né, para mim vir até o espaço, poder escolher com calma, com mais tempo, os produtos, né. E agora chegou um momento também muito sublime aqui no Bom Dia Rondônia. A gente conversa com quem conversa com a gente. Olha como temos muitas participações hoje. Vamos lá. Cléris Muniz, amanhecer em Porto Velho. Que espetáculo, né? Olha só a foto que o Cléris mandou pra gente. Valeu, Cléris. Obrigado pela companhia e participação. Temos aqui também a participação da Karine Barradas. Bom dia, o céu está lindo, Gadelha. Manda um beijo para minha mãe Ilaneide, no bairro Nacional. Um beijo, Ilaneide. Obrigado pela companhia e obrigado também, Karine, pela participação. Olha só. E a gente segue aqui com a participação do Giltamar Silva. Bom dia, meu amigo Gadelha. Manda um alô para nós aqui em Rio Crespo. Estamos assistindo ao melhor jornal da manhã aqui em Rio Crespo. O sol já deu o ar da graça, Giltamar, lá de Rio Crespo. E olha, o dia começando, né? Ele mandou essa foto bem cedo, na hora que o jornal estava começando, 6h07 da manhã. Obrigado, Giltamar. Temos aqui a participação agora da Eliana. Bom dia, amanhecendo em Candeias, Candeias do Jamari, também aqui com a gente. Bom dia a todos, muito obrigado, Eliana. E temos aqui para encerrar a participação do Luiz Carlos, né? Ainda não encerrando. O Luiz Carlos, bom dia. Hoje Costa Marques amanheceu assim, olha só, conhecido como Paizão. Aí, Paizão, obrigado pela participação e mandando aqui a quarta-feira de cinzas, começando muito nublada lá, né? E agora sim a gente encerra esse bloco aqui de participação com a Helena Cruz, que está sempre com a gente. Obrigado, Helena. Agora começou a época dos biribás, plantar e colher. É ver o seu trabalho e cuidado recompensado. É isso aí. A todos uma quarta-feira iluminada. Eu não plantei, mas sempre tem uma feirinha lá perto de casa. Ontem compramos um biribá e é uma fruta muito gostosa, viu, Helena? Obrigado pela participação. A gente vai aqui para o nosso primeiro intervalo de hoje. Na volta você confere, o governo federal lançou nesta terça-feira as pré-inscrições para o programa Pede Meia Licenciaturas. E você vai ver também, moradores da área rural de Machadinho do Oeste reclamam das más condições das estradas e pontes durante o período chuvoso que atinge o município. E você também vai ficar por dentro da previsão do tempo com a Chiara Negrete,
mas eu te convido para conferir agora imagens ao vivo da comunidade Cristo Redentor, lá na cidade de Cacoal. Este é o bairro Világio do Sol. Seguimos o olhar da Luciana Kester. Quarta-feira extremamente nublada por lá. 23 graus neste momento em Cacoal, minha gente. 6h47, não sai daí não. Seu Bom Dia Rondônia volta já. Volks Vale Mais, com IPI zero e ofertas imperdíveis para toda a linha Volkswagen. Confira. Vem pra Caravel Veículos, porque Volks vale mais. Tudo que acontece em Rondônia tá no G1. De Porto Velho a Vilhena, de Ariquemes a Ji-Paraná e Cacoal. Notícia que chega com credibilidade direto para você. De um extremo ao outro, a gente leva a informação que move a Amazônia. Se é fato, tá no G1 Rondônia. Quarta Fitness RD Pharma. As melhores marcas com o melhor preço. Barra Nutrivibe 25 gramas por apenas R$ 3,49 cada. Creatine Turbo Black School 300 gramas por apenas R$ 44,90 cada. Whey 100% HD Gourmet Zero Lactose Black School 450 gramas por apenas R$ 69,90 cada. Nutri Whey Protein pacote integral médica 900 gramas por apenas R$ 84,90 cada. Parcele suas compras em até 3 vezes sem juros nos cartões. RD Pharma. O melhor preço é aqui. Quero Didio, eu não quero outro não. Quero muito, quero Didio. O sabor que mexe com o coração. O mais saboroso do momento. Vem provar, eu quero Didio. Ela nunca marca e chega de mãos vazias. Encontro marcado comigo pra gente colocar o assunto em dia. Pra gente conversar sobre o que tá quente na internet e, claro, pra receber visitas talentosas que têm muito a dizer. Sempre com aquela leveza, né, que as manhãs pedem. De segunda a sexta, nas manhãs da Globo. Um encontro com informação, diversão e música. Temos! Tô te esperando. Um encontro pra curtir e repercutir. Bom Dia Rondônia de volta, 6h49. O debate sobre a jornada de trabalho voltou ao centro da agenda política em Brasília. A proposta, que pretende acabar com a escala de 6 dias trabalhados para apenas um de descanso, conhecida como 6x1, reacende discussões antigas sobre produtividade, qualidade de vida e o papel do Estado na regulação das relações de trabalho. O tema é uma das prioridades do governo e da Câmara para os próximos meses. A redução da jornada de trabalho é um desejo antigo do trabalhador brasileiro. Uma pessoa que tem uma escala de trabalha segunda a sexta, ela está descansada para produzir melhor para a sua empresa. Até o humor da pessoa muda, é diferente. Muito bacana porque a gente vai passar mais tempo com a família. Na semana passada, o presidente da Câmara, Hugo Mota, enviou à Comissão de Constituição e Justiça a proposta que pode acabar com a escala 6x1. O movimento abre espaço para debate no Congresso com empresários, trabalhadores e especialistas. O texto da deputada Érica Hilton prevê o fim da escala de 6 dias de trabalho para 1 de descanso e limita a jornada a 36 horas semanais. A mudança passaria a valer 360 dias após a promulgação. Hoje, a lei permite até 44 horas por semana. A proposta de emenda à Constituição autoriza a compensação de horários por acordo coletivo. Mota também apensou um texto semelhante do deputado Reginaldo Lopes, que fixa as 36 horas, mas prevê transição de 10 anos para a nova regra. O relator da proposta deverá ser anunciado nos próximos dias. No Senado, uma proposta parecida avançou na CCJ da Casa, mas ainda aguarda a decisão do presidente Davi Alcolumbre para ser discutida e votada. Partidos de oposição indicam resistência ao projeto nas duas casas. O governo federal se posicionou de forma favorável à redução da jornada e vê o avanço da proposta como um gesto de campanha eleitoral para este ano. Integrantes do Executivo defendem que o tema seja votado ainda neste semestre e avaliam, inclusive, a apresentação de um projeto de lei em regime de urgência
para acelerar a tramitação. No fim do ano passado, ao responder a uma pergunta minha sobre o tema, o presidente Lula afirmou que pretende encaminhar uma proposta ao Congresso assim que tiver acesso ao texto final. Faça a proposta no Conselhão, que quando eu tiver a proposta, eu mandarei para o Congresso Nacional. Eu acho que o comércio está preparado, a indústria está preparada e os avanços tecnológicos permitem que a gente faça a redução da jornada de trabalho. Para este especialista em direito do trabalho, a redução da jornada pode representar um avanço importante para os trabalhadores. Ele afirma que a medida amplia o tempo para o convívio familiar, o descanso e a qualidade de vida. Isso é algo salutar e importante para o trabalhador, porque ele teria mais tempo para cuidar de si próprio, da sua família, aproveitar mais a vida, aproveitar o final de semana, sábado e domingo. Do outro lado, representantes do setor produtivo alertam para riscos econômicos. A Confederação Nacional da Indústria afirmou que acompanha a discussão e alerta que a redução da jornada pode afetar a competitividade e a geração de empregos formais. A entidade defende que eventuais mudanças considerem as diferentes realidades produtivas do país e afirma que alterações abaixo de 44 horas podem restringir a negociação coletiva e comprometer a segurança jurídica. O mestre em economia Marco Harbich é contrário à proposta. Para ele, a mudança na jornada pode gerar efeito oposto ao desejado e impactar o mercado de trabalho. Eu sou contra essa mudança na jornada de trabalho de 6x1 para 5x2 ou 4x3, porque ao invés de você motivar o emprego, você está fazendo justamente o contrário, motivando o desemprego. Porque a empresa ela tem um limite de custos, ela tem um custo, né, total a ser cumprido. Se você bota mais pessoas para trabalharem, você vai aumentar esse custo. Você tem a parte fiscal, você tem a parte trabalhista, então você aumenta isso consideravelmente. E uma decisão liminar da Justiça Federal em São Paulo proibiu a cobrança de imposto de renda sobre dividendos de empresas optantes pelo Simples Nacional, entendendo que apenas lei complementar pode definir regras para micro e pequenas empresas, enquanto o tema também é acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal. Para explicar como esta decisão pode surtir efeitos também em Rondônia, nós vamos conversar ao vivo pela internet com o advogado tributarista e professor universitário Breno de Paula. Breno, bom dia. É um prazer estar com você aqui trazendo essas orientações ao público de Rondônia. Inicialmente, eu gostaria que você explicasse ao pessoal de casa, Breno, o que motivou essa ação judicial que resultou aí na liminar contra a cobrança de 10% de imposto de renda sobre dividendos das empresas do Simples Nacional, né? Mais uma vez, bom dia para o senhor. Nós estamos sem o contato, né? Não estamos ouvindo o Breno. Daqui a pouco a gente tenta manter contato com o Breno e vamos retomar essa entrevista que tem tudo a ver com a nossa economia, né? São informações importantes aqui para os empreendedores de Rondônia. Agora são 6 horas e 55 minutos, a produção está tentando retomar o contato ali com o Breno, daqui a pouco a gente volta a falar com ele. Seguimos aqui para dizer que o governo federal lançou nesta terça-feira as pré-inscrições para o programa PED Meia Licenciaturas. Veja só. Começou nesta terça-feira, dia 17, o período de cadastramento de currículo e pré-inscrição de interessados em participar do PED Meia Licenciatura 2026. Estudantes chamados elegíveis no programa devem se cadastrar exclusivamente pela plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O Ministério da Educação disponibiliza um tutorial que orienta sobre a etapa necessária para fazer parte do programa. A iniciativa concede bolsa mensal no valor de R$ 1.050, dos quais 700 podem ser sacados imediatamente. Os outros 350 serão destinados a uma poupança, cujo saque está condicionado ao ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino, em até 5 anos após o término da licenciatura. São elegíveis candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 600 no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que foram aprovados em cursos de licenciatura na modalidade presencial por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificado, o SISU, o Programa Universidade para Todos, o ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
Vamos fazer mais uma pausa aqui no Bom Dia Rondônia. Não sai daí não, a seguir você confere as informações do tempo com a Chiara Negrete. Também tem a participação do Marco Salles trazendo o que é destaque no esporte rondoniense. Você já sabe que pode interagir também com a gente, enviando a sua participação para cá pelo 99910 2626, 99910 2626. Não sai daí não, Bom Dia Rondônia desta quarta-feira de cinzas. Volta já já. Túlio está cego de ciúmes. Você vai me abandonar. Você não pode me abandonar no altar, Estela. Túlio, eu não vou fazer isso com você. Mas o que está acontecendo? Hoje... Parece que o Túlio desistiu de casar com Estela. Será que eu ainda tenho chance? Eita, mundo melhor. Carnaval de ofertas. Irmãos Gonçalves. A folia é de preços baixos. Arroz Primavera tipo 5 quilos, R$16,49. Carne bovina Frigon com show duro corte, R$29,98 o quilo. Carne bovina Frigon com cela ripa, R$16,69 o quilo. Leite HT integral Italac 1 litro, R$4,78. Açúcar cristal doce 2 quilos, R$4,89. Só até quinta para todas as lojas. Vem pro Carnaval de ofertas. Irmãos Gonçalves. Aqui é um barato. O famoso Encontro das Águas do Rio Negro e Solimões é o principal ponto turístico de Manaus. Mas esse fenômeno natural não acontece só nessa região do Amazonas. Da orla de Santarém, no Pará, é possível ver o encontro dos rios Tapajós e Amazonas. No interior do Amazonas, o Lago Tefé vai de encontro com o Rio Solimões. Ao sul do Amazonas, também acontece o encontro do Rio Ipixuna com o Rio Purus. E o Rio Acre com o Rio Purus finalizam a lista desses grandes encontros. Para saber mais curiosidades, acesse portalamazônia.com. Pequenas empresas e grandes negócios diretamente de São Gonçalo, em Paraty, no Rio de Janeiro. Para mostrar um sabor que vem do mar, alimenta as pessoas, preserva o planeta e movimenta a economia local. Algas, uma tradição que virou negócio. E você vai ver também. Em Santa Catarina, um cabeleireiro virou referência em prótese capilar para cabelos afro. Um trabalho que desenvolve autoestima e muda vidas. É neste sábado e eu te espero. Até lá! Bom dia, Rondônia de volta, 6h59. Agora a gente tem as informações do tempo com a Chiara Negrete. Bom dia, Chiara. Bom dia, Gadelha. Como é que tá essa quarta-feira de cinzas? Olha só, bem diferente de ontem, viu? A gente comenta, né? Inclusive a gente preparou uma tela para mostrar essa diferença para o nosso público entender, então, o que é que mudou. Quero saber, Isso olha, daqui quando eu cheguei de madrugada, estava escuro, mas estava um ventinho gelado, né? Mas eu percebi uma mudança mesmo em relação a ontem. Exatamente. Em relação a temperaturas e precipitação tem mudança, viu, Gadelha? E olha só, ontem, não sei se você percebeu, mas pra minha região eu não percebi nenhuma chuva, nem chuva fraca, assim. Estava muito quente ontem. Exatamente, muito quente. E os quente. volumes de chuva que a gente viu, né, eram realmente bem menores do que a gente estava vendo, o que já mudou, né? Então a gente está presenciando isso, visualizando isso, né, diariamente todo aqui. dia. Volumes maiores, volumes menores, essa gangorra, né? E olha só, ontem o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, né, ele emite esses mapas que mostram então os alertas vigentes. E esses dois mapas são de ontem. Ele é atualizado sempre durante a manhã, né? Mas ontem ele foi atualizado 2 vezes, justamente porque as condições mudaram. Então, eu até comentei no Jornal de Rondônia, primeira edição, que é um mapa muito diferente do que a gente vê, né, nos dias mais frequentes. Por quê? Sem nenhuma mancha laranja, então nenhum alerta, né, para laranja para a nossa região e nem para o Brasil inteiro. Ontem foi só alerta amarelo e significou realmente chuvas mais fracas, mais suaves. Já um pouquinho depois essas condições mudaram e o alerta que está vigente agora é esse outro mapa aqui que a gente consegue perceber então bastante laranja, né? Para a região sudeste, para a região sul e também para a região norte aqui pegando um pouquinho, né? Inclusive pegando um pouco do nosso estado, né? Aqui, exatamente. Tem uma pontinha aqui de Rondônia que pega municípios como Porto Velho, Candeias do Jamari, as regiões aqui no entorno, né? Então é importante ficar alerta e aí a gente
comenta das precipitações agora porque mudaram bastante. A gente também tem a nossa tela de precipitações que mostram em várias cidades acima de 10 milímetros, né? Bem diferente do que a gente estava vendo ontem. Mesmo. Exatamente. Então a gente tem Ariquemes, Porto Velho e Guajará-Mirim com aproximadamente 16 milímetros para hoje, para essa quarta-feira de cinzas. A gente tem logo em seguida, né, Vilhena com 14 milímetros, Cacoal com 11 e Ji-Paraná com 9 milímetros. A única cidade aqui da nossa tela que está com a previsão aí para baixo de 10 milímetros, mas a gente sabe que pode chover mais que isso. Inclusive, Cacoal é uma cidade que, assim, a gente fala que vai chover, mas sempre acaba chovendo mais do que o esperado, viu, Gadelha, por lá. Mais do que o que é previsto, né, para a região. E Vilhena chamando a atenção que ontem, inclusive, ali em termos de precipitação, estava praticamente zero. Estava sem 14 milímetros. Precipitação prevista. E aí a gente comentou também as mudanças em relação às temperaturas, porque os termômetros voltam a ter uma queda ali nas máximas. A gente estava vendo ontem máxima de 32 e agora a gente volta a observar várias cidades aí com máxima abaixo dos 30 graus. Então, Porto Velho hoje, a máxima, segundo o Climatempo, é de 28 graus. Cacoal com 29, assim como Vilhena, Ji-Paraná e Guajará-Mirim e Ariquemes com 30 graus hoje. Bastante diferente, né? Bastante diferente. Ontem em Porto Velho estava muito calor. Eu estava querendo chuva e pedindo chuva, não sei você. Eu pedi piscina. Eu estava pedindo chuva. Eu pedi diferente, eu pedi piscina. Mas olha Boa. só, e a gente tem imagens agora ao vivo de Ariquemes. Tanto Ariquemes, quanto Cacoal, quanto Porto Velho, eu fui conferir o horário a temperatura nesse horário, todas estão com 23 graus, então essa imagem agora é de Ariquemes, a gente consegue perceber um céu meio azulado ali, né? A gente não consegue perceber muitas nuvens por lá, o sol está aparecendo ali, a gente consegue ver as árvores, né? Mas assim, hoje promete ser um dia quente lá para Ariquemes, mas com previsão de chuva, então tem que ficar atento, mais de 15 milímetros para lá, então tem que ficar com bastante atenção. E aí vem aquela chuva rápida, né? Quando o dia começa assim, aquela chuva rápida, do nada o tempo muda consideravelmente. Né, segundo os sistemas, essa chuva é mais esperada para o fim da tarde e início da noite, mas a gente sabe que como as condições mudam, né? Então é importante ficar atento o dia inteiro. Agora, como eu comentei também, Ariquemes 23 graus e a gente encerra aqui a nossa participação. Obrigado pela participação, Kiara Negrete, atualizando, sabendo tudo, né, sobre o tempo aqui em Rondônia. Obrigado, tchau, tchau. Viu, Kiara? A gente segue aqui com o Bom Dia Rondônia, pessoal. Agora são 7h04. Moradores da área rural de Machadinho do Oeste estão reclamando das péssimas condições das estradas e pontes durante o período chuvoso que atinge o município. Isso tem tudo a ver com o que a Kiara Negrete estava falando aqui para a gente, né? A gente traz essa atualização para você, principalmente você aí dessa região. Acompanhe só a reportagem. O volume intenso de chuvas nos últimos meses tem causado danos às estradas rurais de Machadinho do Oeste. Moradores de algumas linhas rurais reclamam da situação. As pessoas que moram nos travessões B10, 11, linha 13, chamada de Galo Velho, e linha J32, registraram os transtornos enfrentados nessa época. Em um dos vídeos, um ônibus escolar ficou atolado sem conseguir deixar os alunos na escola. Os moradores têm usado com frequência as redes sociais para divulgar as imagens de atoleiros, pontes quebradas e trechos com passagem precária. E pedem que a prefeitura tome providências e faça a manutenção dessas localidades. O secretário de Obras de Machadinho do Oeste disse que vários pontos críticos estão recebendo manutenção recentemente e que pontes de madeira serão consertadas e bueiros serão refeitos. A gente tem que esbarrar hoje em muitas leis ambientais que a gente não pode retirar a madeira. A gente trabalha com doação dos órgãos competentes. Temos um meio hoje, um registro de preço para comprar madeira serrada, porém não é tão rápido também. Mas estamos trabalhando. Temos vários problemas de ponte, mas estamos trabalhando para solucionar. Referente a isso também, a gente já fez a implantação de mais de 1.800 pontos de bueiro no município. E temos mais aquisição de tubulações para chegar, para ir eliminando cada vez mais essa demanda de pontes do município, que hoje é uma das maiores preocupações nossas. Fizemos 2 pontes de batistaca também na gestão nossa,
e já tem outras pontes de batistaca vindo, que é as pontes grandes, que não cabe tubulação. O cenário é preocupante pela importância da boa infraestrutura das estradas vicinais, que garantem o acesso à cidade e o transporte da produção agrícola das famílias. E para você que está chegando agora, a nossa companhia, são 7h07, hora de se atualizar. A gente vai chamar ao vivo a repórter Elaine Santos, que está no terminal rodoviário aqui da capital do estado. Ela já trouxe as informações hoje de manhã cedinho sobre a movimentação, a expectativa de idas e vindas no terminal rodoviário, mas agora ela volta para atualizar para você que chega agora a nossa companhia. Elaine, como é que está a movimentação nesse momento aí no terminal rodoviário, hein? Bom dia mais uma vez, Gadelha. Bom dia para quem está nos acompanhando. Isso mesmo. Quando nós entramos, por volta de 6h10, o fluxo estava bem pouco intenso, bem pouca movimentação. Agora, esse cenário mudou, tá, Gadelha? Agora a gente já registra aí uma intensa movimentação aqui na rodoviária. A gente está bem próximo aqui da plataforma de embarque e desembarque. Você vê aí o pessoal já esperando, já no alto-falante está sendo anunciado aí os ônibus, as empresas que já estão aqui para o embarque, já anunciando, chamando os passageiros para irem até o local, para já organizarem suas bagagens, entrarem nos ônibus, né, para seguir a sua viagem. Como a gente falou anteriormente, Gadelha, só para recapitular, para quem está ligando a televisão nesse momento, a rodoviária, o movimento aumentou aí por conta do feriado prolongado de carnaval. E de acordo com a administração do terminal, só para a gente fazer um comparativo, no dia 1º, a média era de 800 a 900 passageiros por dia. No dia 10, semana passada, né, que foi o início do carnaval, esse número subiu para cerca aí de 1.000 passageiros diariamente. A expectativa é que nesta sexta e sábado o fluxo chegue a aproximadamente 1.200 pessoas por dia, Gadelha, com a maioria dos registros sendo de desembarque, ou seja, gente chegando para aproveitar os últimos dias de descanso. Após o feriado prolongado, a tendência é de queda significativa nesse movimento. Segundo a previsão, ao longo desta semana, a média deve ficar aí em torno de 800 passageiros por dia, com períodos de terminal mais vazio, como eu citei para vocês. Há períodos em que o terminal fica mais vazio. E aí, como foi o caso quando a gente entrou 6 horas da manhã, né? Estava um pouco um movimento bem menos intenso, pouco vazio, inclusive, mas agora esse fluxo já aumentou e aí depois que embarca, aí fica o movimento baixa de novo, depois chega mais gente, é isso. A expectativa é essa, de sexta e sábado ser maior a movimentação, porque é o pessoal chegando e o pessoal partindo. Uns chegando para aproveitar o sábado e domingo, outros partindo de volta para o interior do estado, de volta para outro estado, de volta para os distritos, enfim, porque muita gente veio para passar aí a semana do carnaval, principalmente na banda do Vai Quem Quer, que reuniu esse ano aí cerca de 150 mil pessoas. Então, foi muito intensa. Semana passada a gente estava aqui e essa agora continua intensa, porque o pessoal quer aproveitar aquele restinho, né, Gadelha? O restinho do final de semana aí, que é o último do pós-carnaval. Então, é o período em que, pós-carnaval, é que o Brasil vai começar a andar, segundo as pessoas falam, né, Gadelha? O Brasil só começa a funcionar pós-carnaval. É isso. Então, nesse período de festa momesca aí, período carnavalesco, as pessoas não só pulam o carnaval, mas também tem o pessoal que vai para os retiros, né, das igrejas evangélicas, igrejas católicas, tem o pessoal que prefere ir para o campo, prefere ir para a zona rural descansar, e tem o pessoal que gosta da folia. Então, por isso a rodoviária registra aí essa intensa movimentação, principalmente nesses últimos dias que antecedem aí, que dos últimos dias de carnaval, né, de feriado prolongado de carnaval. Essas são as nossas informações, Gadelha. Eu volto com você e a gente vai continuar acompanhando a movimentação aqui no terminal rodoviário de Porto Velho. Muito obrigado pelas informações. É isso, a vida começa a voltar ao normal depois do carnaval. A Elaine Santos mostrando essa movimentação toda no terminal rodoviário aqui da capital. Bom trabalho para você e o Gladson, viu, Elaine?
A gente volta a falar da liminar da Justiça Federal em São Paulo, que proibiu a cobrança de imposto de renda sobre dividendos de empresas optantes pelo Simples Nacional, entendendo que apenas lei complementar pode definir regras para micro e pequenas empresas, enquanto esse tema também é acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal. A gente já está aqui mantendo contato, né? Já estamos de volta com o advogado tributarista e professor universitário Breno de Paula, que volta aqui com a gente agora sim para a gente te ouvir. Eu gostaria que o senhor dissesse, né, explicasse para o pessoal de casa o que é que motivou essa ação judicial resultando na liminar contra a cobrança de 10% do imposto de renda sobre os dividendos das empresas do Simples Nacional. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. É, de fato, uma decisão muito importante, uma vez que, com o advento da reforma tributária e também uma parcial reforma do imposto de renda, a Receita Federal passou a pretender tributar a distribuição dos lucros e dividendos. Mas isso afetou muito fortemente os optantes do Simples Nacional. Os optantes do Simples Nacional é uma categoria diferenciada, com previsão constitucional, onde devem receber um tratamento tributário mais simplificado, mais brando, de modo que essa decisão da Justiça Federal, ela reafirma, né, a segurança jurídica, restabelece as características sociais e econômicas que envolvem os optantes do Simples Nacional. Breno, na prática, o que é que muda para as micro e pequenas empresas que distribuem os lucros após essa decisão judicial, hein? Na prática, essa decisão, ela traz de volta a segurança jurídica e a previsibilidade necessária para que esses microempresários possam continuar as suas atividades econômicas e sociais. Nós não podemos esquecer, Gadelha, que o Simples Social é o maior gerador de empregos desse país, de modo que penalizar ou discriminar com dupla tributação aqueles que geram emprego, de fato seria um retrocesso muito grande do ponto de vista econômico, social e jurídico. A partir de agora, esses optantes do Simples, eles passam a ter uma tranquilidade, mesmo que provisória, porque é uma decisão ainda provisória, mas que trazem uma tranquilidade a esses empresários. E a juíza que julgou esse caso entendeu, então, que apenas uma lei complementar poderia alterar as regras relacionadas ao Simples Nacional, Breno. Perfeito. O Simples Nacional ele tem uma previsão na Constituição Federal, que, por sua vez, delegou exclusivamente a lei complementar, que é uma lei de quórum qualificado, né, para tratar da tributação aos optantes do Simples. Agora, em dezembro, o Congresso Nacional, por lei ordinária, tentou modificar a tributação do Simples, que, por força da Constituição, deve ser por lei complementar. A decisão da Justiça Federal é muito importante, restabeleceu a concretude da Constituição Federal e a matéria ainda aguarda desfecho definitivo pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, uma dúvida também, essa liminar, ela vale apenas para o escritório que entrou com a ação ou pode servir também de base para outros contribuintes, outros perfis de contribuintes? Essa decisão, ela foi proferida no âmbito de um processo envolvendo uma parte, mas é um precedente relevante que já está servindo de apoio para novas liminares em todo o país. Aqui mesmo em Rondônia já começam a ser concedidas decisões semelhantes, né, até que o Supremo Tribunal Federal, que tem o poder normativo, digamos assim, de ampliar essa decisão para todos os jurisdicionados do país. Agora, Breno, existe alguma possibilidade de restituição para as empresas e sócios até que já recolheram o imposto? Sem dúvida. Se porventura algum
uma empresa já tenha distribuído lucros e sofrido a retenção, ela pode e deve procurar a Justiça Federal para recuperar o que foi pago indevidamente. Agora, outra questão também muito pertinente: há algum risco de essa decisão ser derrubada em instâncias superiores? Isso é muito importante, Gadelha. É uma decisão que nós chamamos de primeira instância, né, que ainda vai sofrer recursos de ambas as partes, né, e de modo que, até que isso seja definitivamente julgado, há sim uma possibilidade de reforma ou manutenção da decisão. Eu tenho certeza que dúvidas ainda vão continuar, mas é muito bom ter a sua presença aqui já para esclarecer algumas questões com a gente. Para encerrar, Breno, gostaria que você dissesse, de repente, para os empreendedores do Simples Nacional que nos acompanham aqui no estado de Rondônia, porque a gente está falando, sim, de um contexto de insegurança jurídica, né? Qual é a sua orientação ou as suas principais orientações para esse pessoal nesse momento? A minha principal orientação é a busca exatamente da segurança jurídica, né? Tudo que nós não podemos, nesse momento do país, de implantação da reforma tributária, é voltar na complexidade, voltar na burocracia. De modo que a minha recomendação para os optantes do Simples Nacional é que se comportem, né, nos termos da lei complementar e que vamos confiar no desfecho jurídico e justo por parte do Poder Judiciário. Muito obrigado pelas informações. Nós conversamos aqui com o advogado, tributarista e professor universitário Breno de Paula, trazendo esclarecimentos pertinentes aqui à nossa economia para os empreendedores de Rondônia. A gente fica à sua disposição, viu, Breno? Excelente dia. Muito obrigado. E assim a gente segue. Agora são 7h18. O Marco Salles já está por aqui pelo estúdio, porque o papo agora é sobre esporte, né, Marco? Bom dia, Gadelha, isso mesmo. Olha, hoje é um dia emblemático para Rondônia, viu? Porque daqui a pouco tem Copa do Brasil. 3 representantes de Rondônia estão nessa competição. É o Guaporé, que enfrenta o time do Galvez lá no Acre, em Rio Branco. E também teremos a equipe do Ji-Paraná. Logo mais eu vou trazer os detalhes sobre o Ji-Paraná, que o Ji-Paraná entra em campo daqui a pouquinho também contra o Pantanal do Mato Grosso do Sul, o único time de Rondônia que joga em Rondônia. E na semana que vem tem o Porto Velho encarando a equipe do Operário de Várzea Grande. Porque agora vamos falar sobre ainda Carnaval. Lá em Ariquemes ganhou o Carnaval um formato, digamos, peculiar, diferente deste ano. Em vez de trio elétrico, teve corrida de rua com fantasia, muita animação e bloquinho dos corredores reunindo atletas, e abriu o calendário de atividades de grupos de amigos que correm. A repórter Carol Miranda está ao vivo e traz para a gente todos os detalhes desta corrida, desta festa. Carol, é folia, é esporte, afinal, que corrida é essa? Exatamente. Aqui em Ariquemes, né, o município é conhecido por não ter o famoso carnaval de rua desde o ano de 2013, que foi a última edição. E aí eles resolveram inovar. O grupo Amigos que Correm, né, fizeram aí essa corrida inaugural das atividades. E como é que funciona? Tem uma corrida que é a corrida mais importante, que acontece ali próximo de agosto, setembro, a corrida anual, a 4ª edição, né? Vai ser esse ano a 4ª edição do grupo Amigos que Correm. Mas até a chegada dessa corrida anual, todos os eventos, todas as datas comemorativas como essa do Carnaval, eles promovem, né, corridas de rua para o pessoal ir se aquecendo. E a gente vai acompanhar agora um pouquinho dessa corrida inaugural do ano de 2026 do grupo Amigos que Correm em clima de Carnaval. Vamos acompanhar a reportagem. O clima de carnaval em Ariquemes ganhou um ritmo diferente. Em vez de bloquinho nas ruas com música, teve bloquinho de corrida, fantasia e muita animação. E quem participa garante que correr vai muito além da atividade física. É também diversão. Teve gente que entrou no clima do carnaval e caprichou na fantasia. Então, a gente estava em casa com a família, meu filho veio de Superman. A minha esposa veio de Capitã América
E foi uma alegria essa amizade com a família, né? Essa comunhão, essa união. É só gratidão mesmo, né? Então, eu vejo muito bloco de carnaval com plaquinhas, né? Aí eu pensei, não, a gente tem que pensar numa frase que o corredor sempre fala. E nada mais justo que a banana, que é o que a gente sempre ganha, que a gente ganha após corrida. Então, foi algo que eu falei assim, não, eu vou fazer essa frase para chamar a atenção e é a frase oficial dos corredores. E o objetivo de hoje foi trazer o espírito carnavalesco para o percurso e incentivar ainda mais a participação dos atletas. Esse aqui é um bloquinho, né, de carnaval, bloquinho da saúde, né? Hoje a gente veio aqui para confraternizar. Esse ano os Amigos que Correm está começando com a agenda, né, de corridas aqui no Ariquemes. E os Amigos que Correm fazendo essa brincadeira com a família, com as crianças, né? Quando você pode ver que os pais também estão aqui acompanhando. Então é gostoso, né? O bloquinho do carnaval dos Amigos que Correm. As corridas em datas comemorativas já viraram tradição entre participantes e ajudam a preparar os atletas para o grande evento anual. Hoje foi mais um treino de carnaval, energia positiva, super bem organizado. Só gente do bem, mas o grupo, os treinos não são só em datas festivas como carnaval, não. Dia 8 de março temos a Corrida Internacional Dia da Mulher e dia 17 de maio nossa 4ª edição da Corrida Amigos que Correm. Estão todos convidados para virem participar dessa grande festa, que sempre é uma grande festa estarmos todos juntos aqui. Gadelha, tem que ser estrategista ali, porque se você for com uma fantasia pesada, vai atrapalhar ali no momento da corrida, não é mesmo? E fica mais leve, né? Fica mais leve, flui melhor a corrida, a atividade física. Agora vamos falar sobre o Campeonato Rondoniense. Logo mais, a partir das 4 horas da tarde, o Barcelona entra em campo para encarar a União Cacoalense. Esse jogo acontece no estádio Aloísio Ferreira, em Porto Velho. O Barça precisa vencer para voltar a pontuar e entrar de vez na briga pela classificação às semifinais do Campeonato Rondoniense. Quanto à União Cacoalense, a vitória livraria a Raposa da BR da incômoda posição de lanterna do torneio. O outro jogo da rodada será entre Rondoniense e Porto Velho. Esse jogo acontece às 8h30 da noite, também no estádio Aloísio Ferreira. Ou seja, teremos jogo, né, rodada com jogos duplos aqui na capital. O Rondoniense também precisa vencer, pois uma derrota pode colocar em risco o periquito da ZL na sua classificação do Campeonato Rondoniense. Já o Porto Velho, caso vença, continua na luta pela liderança da competição. O Ji-Paraná também jogaria nesta rodada de meio de semana diante do Guaporé, no estádio Ângelo Cassol, em Rolim de Moura, mas essa partida foi reagendada devido ao compromisso dos times de Rondônia neste meio de semana pela Copa do Brasil, sendo o Ji-Paraná diante do Pantanal do Mato Grosso do Sul e o Guaporé diante do Galvez do Acre. Logo mais teremos então Copa do Brasil com Rondônia em campo. E como eu destaquei aqui, Gadelha, daqui a pouquinho o Ji-Paraná estreia nesta competição nacional diante da torcida no estádio Biancão. O Galo da BR chega embalado pela liderança e a invencibilidade no Campeonato Rondoniense 2026. Do outro lado, o Pantanal do Mato Grosso do Sul faz a sua primeira participação em competições nacionais, é debutante. A repórter Lilian Gonzaga traz os detalhes deste confronto inédito. Bom dia, Lília. Como é que estão as expectativas aí em Ji-Paraná para esse jogaço? É a volta do Galo da BR em uma competição nacional e de Copa do Brasil. O Galo entende tudo, né, Lilian? Bom dia a todos que nos acompanham aqui o Bom Dia Rondônia. Olha, as expectativas estão tão altas quanto o nível de ansiedade por aqui, viu? Na segunda-feira eu estive conversando com alguns jogadores e também com o técnico Bruno Monteiro. Ontem falei com torcedores e tem até grupo no WhatsApp, viu? Para ir alvoroçados aí para lotar a casa hoje à noite, onde o Galo da BR enfrenta o Pantanal do Mato Grosso do Sul às 7h30 da noite no estádio do Biancão. Pela disputa aí da Copa do Brasil. A partida será em jogo único, em caso de empate em tempo normal. A vaga será definida nas decisões de pênaltis. Quem avançar segue para a segunda fase da competição organizada aí pela Confederação Brasileira de Futebol.
O Ji-Paraná chega embalado, viu? Como você mesmo disse, a equipe lidera o campeonato rondoniense com 5 vitórias e 1 empate em 6 partidas, além de não ter sofrido nenhum gol durante a competição estadual. Já o Pantanal disputa a Copa do Brasil desde o ressurgimento do clube e trata o confronto como um dos mais importantes da história da instituição. A expectativa é de casa cheia para apoiar o time rondoniense nessa estreia nacional. E é sempre aquela, né? Quando um time joga em casa, o privilégio é muito grande, mas a ansiedade e a expectativa de entregar aí uma vitória também é alta. Legal, Lilian. Obrigado pelas informações. Bom dia para você, bom trabalho. Obrigado, Lilian. É o galão da massa, como a gente diz ali no interior do estado, é o Galo da BR que vai representar Rondônia nesse jogo que vai ter transmissão exclusiva pelo GE. Copa do Brasil, você acompanha tudo no Globo Esporte, transmissão ao vivo em tempo real no GE Rondônia, Ji-Paraná e Pantanal, logo mais à noite, a partir das 7h30 da noite, direto do estádio Biancão, lá em Ji-Paraná. Você acompanha todos os detalhes desta emoção que é a Copa do Brasil com os representantes de Rondônia na competição. Gadelha, eu gostaria agora de lançar um desafio aí para o público que está nos acompanhando. Fazer um desafio para o pessoal de casa. Copa do Brasil inicia hoje e eu quero saber a sua opinião aí de casa. Dos 3 times de Rondônia, Guaporé, Porto Velho e Ji-Paraná, quem vai mais longe na Copa do Brasil? O Ji-Paraná estreia, eu quero que você mande interação aí, ó, 99910-2626. O Ji-Paraná estreia hoje diante do Pantanal. Também hoje teremos o Guaporé lá em Rio Branco jogando diante do Galvez. Semana que vem a estreia do Porto Velho diante do Operário de Várzea Grande. Essa partida acontece no estado do Mato Grosso, lá nas beiradas de Cuiabá, região metropolitana ali de Cuiabá, Várzea Grande ali, cidades gêmeas, cidades co-irmãs. Aí o Porto Velho encara o Operário do Mato Grosso. Aí a gente quer saber a sua opinião, 99910-2626, encaminhe para a gente amanhã na nossa participação esportiva. Eu quero ver os comentários, as interações da sua opinião. O Aporé avança, o Ji-Paraná avança, o Porto Velho avança. Quem você acha que vai mais longe dos times de Rondônia na Copa do Brasil? Exatamente, amanhã a gente tem um espaço reservado para mostrar aqui a sua interação, respondendo à provocação do Marco Salles. Olha só, a trilha do Bom Dia está no ar porque infelizmente acabou o Bom Dia Rondônia de hoje, quarta-feira de cinzas, a ficha subindo aí com a nossa super equipe fantástica. 7h29. Obrigado a você pela companhia. As notícias nacionais e internacionais estão chegando aí no Bom Dia Brasil e temos imagens ao vivo aqui do interior de Rondônia, Ji-Paraná. Até amanhã, minha gente. Tchau, tchau. Bom Dia Rondônia. Oferecimento Volks Vale Mais na Caravel Veículos. Medicina Finca, onde o ensino é nota máxima. De segunda a sábado, a edição especial do sucesso Terra Nostra. Olá, bom dia! 4 escolas encerraram a última noite de desfiles na Sapucaí e levaram para a avenida enredos sobre a religiosidade afro-cubana, o Mangue Beat e homenagens a Heitor dos Prazeres e a Rosa Magalhães. Em São Paulo, a festa da Mocidade Alegre invadiu a noite com o 13º título da escola. Cidade Alegre homenageou a atriz Léa Garcia, que abriu caminhos na dramaturgia para uma geração de atores negros. O Carnaval de Salvador teve um encontro entre Ivete Sangalo e Daniela Mercury. Você vai ver também que o Banco Central decretou agora cedo a liquidação do Banco Pleno e do Pleno DTVN, que até o ano passado faziam parte do conglomerado do Master. Funcionários da Receita Federal e do SERPRO foram afastados dos cargos após a operação sobre as suspeitas de vazamento de dados de ministros do Supremo. Equipes de resgate procuram por 9 esquiadores desaparecidos depois de uma avalanche na Califórnia.
E a quarta-feira de cinzas ainda é de festa. O bacalhau do Batata e o mungunzá do Zusa levam uma multidão às ladeiras de Olinda. Hoje é quarta-feira, 18 de fevereiro, e o Bom Dia Brasil está começando. Começamos mostrando o último dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que foi marcado por forte religiosidade, pelo resgate de um gênero musical do Recife e por uma homenagem a um dos responsáveis por moldar o carnaval como o conhecemos hoje. A noite terminou com uma reverência à maior campeã da Sapucaí.